amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender cada vez mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se especializar cada vez mais nesse segmento que cresce todos os dias. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais medições que você precisa realizar na sua placa eletrônica de ar-condicionado inverter. Na aula de hoje nós estamos com a placa principal da condensadora. Então eu quero mostrar para vocês quais são as principais medições que você precisa realizar com essa placa eletrônica na bancada a frio. Porque boa parte dos defeitos, das falhas que a gente encontra na placa eletrônica, a gente já consegue diagnosticar com a placa desenergizada. E é extremamente importante que antes de energizar a sua placa eletrônica, você faça esse processo de medição para verificar se há algum defeito no circuito da sua placa, para evitar mais danos ainda na sua placa eletrônica. Então vamos lá para a minha bancada para a gente não perder mais tempo. Bom, galera, vamos lá então. Com a placa eletrônica na bancada, o primeiro passo que a gente precisa fazer é já identificar as principais partes dessa placa eletrônica e os principais componentes que podem apresentar defeito. Então, aqui já observando a nossa placa eletrônica, a gente já consegue identificar algumas partes principais da nossa placa. Por exemplo, aqui nós temos o circuito de filtro RFI da nossa placa. Então, o circuito de filtro está aqui, a gente consegue identificar fusível, indutor, capacitores, varistores. Tudo isso aqui faz parte do nosso circuito de filtro. Próximo aqui ao nosso circuito de filtro, nós temos o circuito de fonte chaveada. Aqui nós já encontramos o nosso circuito de fonte chaveada, certo? Junto com o circuito de fonte chaveada, nós temos também o nosso circuito regulador de tensão. Então, nós temos aqui os reguladores de tensão da nossa placa eletrônica. Depois da nossa fonte chaveada, essa parte principal de potência formada pelos capacitores, pelo retificador, pelo módulo IPM, nós temos aqui o nosso retificador PFC, que também é uma parte principal. Junto com o retificador PFC, ou melhor, dentro dele, nós vamos ter o circuito retificador, que está aqui, o nosso módulo IPM, que está aqui. Ao lado do nosso módulo IPM, nós vamos ter o nosso circuito microcontrolado, que está aqui o nosso microcontrolador, o cérebro da nossa placa, que vai receber todas as informações, processar para executar uma determinada saída. Aqui nós temos a saída para o motor, é só um conector, nada demais, tá? Ao lado aqui dos nossos capacitores de filtro, nós temos mais uma ponte retificadora. Então as principais partes da nossa placa eletrônica, dessa placa eletrônica em específico, são essas que eu acabei de destacar aqui para vocês. Quais são os principais componentes aqui que mais podem apresentar defeito no nosso circuito da nossa placa principal da condensadora? Então, começando aqui pela parte de potência, nós temos o nosso circuito retificador, que é esse cara aqui, o módulo IPM. É muito comum a gente ter defeito nesses dois componentes aqui, certo? Além desses dois componentes aqui, a fonte de alimentação chaveada é um componente também que é um circuito que também apresenta muita falha. Por isso, entender o circuito de fonte chaveada é extremamente importante para os técnicos que querem trabalhar com a tecnologia inverter, certo? Então, dentro da fonte chaveada, nós vamos ter aqui a nossa ponte retificadora, o chopper, né, o nosso capacitor de filtro e aqui os nossos reguladores de tensão. Além disso, o circuito microcontrolador. Mas os principais componentes que podem vir a apresentar defeitos são esses que eu acabei de falar. Às vezes aqui o fusível e algum varistor pode vir a apresentar algum dano, pode abrir ou fechar um curto, mas o circuito de filtro, de maneira geral, ele não costuma apresentar muitos defeitos, está mais nesses componentes que eu acabei de falar aqui para vocês. Vamos lá então para as medições que a gente vai executar nessa placa eletrônica. Bom, galera, então vamos começar aqui pelo circuito de filtro e fonte de alimentação chaveada. Então vamos fazer aqui as principais medições que vocês podem executar aí na bancada de vocês também. Com o nosso multímetro aqui na escala de diodo, nós vamos fazer primeiramente a medição do fusível, precisa dar continuidade, tá? Depois nós vamos fazer a medição dos varistores, eles precisam ter resistência alta, são esses dois componentes aqui, ó, os azuis que estão aqui.
Às vezes tem alguns capacitores com um formato parecido com esse carinha aqui, que pode confundir, tá? Mas são varistores. Veja que ele tem que dar uma resistência alta, não pode indicar nenhum valor no nosso multímetro, tá? E daí, depois desses dois carinhas aqui, a gente entra para a medição do circuito de fonte chaveada. No circuito de fonte chaveada, a gente pode fazer a verificação, por exemplo, do CI que faz o chaveamento do chopper. Na saída desse CI, geralmente ele tem um MOSFET. Daí, para você saber quais são os pinos corretos, porque aqui eu não estou falando especificamente sobre o modelo do componente, você vai precisar pesquisar o datasheet para conseguir identificar os pontos de medição desse MOSFET que eu estou falando para vocês. Então, ele vai ter um MOSFET aqui na saída que a gente pode fazer a medição e ele precisa dar diodo, porque esses MOSFETs de chaveamento ele possui um diodo de roda livre em paralelo aos seus terminais, entre o dreno e o source. Então, a gente precisa encontrar diodo aqui. Além disso, na ponte retificadora, a gente vai fazer a medição aqui na nossa ponte, precisa dar diodo, né? Visto que a nossa ponte retificadora é formada por diodos. Então vejam que todos os terminais da ponte retificadora que eu estou fazendo a medição, então aqui eu tenho a minha ponte retificadora, os 4 terminais, que eu faço a medição dela, eu vou encontrar diodo aqui no meu multímetro. Para quem não conhece, não sabe como que é a ponte retificadora, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A ponte retificadora, ela é formada desse jeito aqui, ó. Meu pincelzinho já está indo também. Vou pegar outro aqui. Ela tem essa construção, tá? Para quem ainda não conhece, uma explicação rápida. Nos terminais do meio entram a alimentação em alternada. No terminal onde tem o chanfro, a gente tem o sinal positivo. No terminal onde a gente não tem o chanfro, a gente tem saída negativa. Então, quando a gente faz a medição da nossa ponte retificadora, a gente está medindo esses 4 diodos que estão internamente na nossa ponte, tá? Então, foi isso que eu acabei de medir. Mesma coisa aqui, ó, nessa ponte, eu já faço a medição aqui para que vocês possam ver com uma maior clareza, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu multímetro aqui do lado e vou fazer a medição dessa ponte retificadora que está aqui do lado. Então, ó, o lado da minha ponte que tem o chanfro é o positivo, eu coloco a minha ponta negativa do multímetro, faço a medição, ó, 0,510, 0,507, tá? O lado que não tem o chanfro é o negativo, eu coloco a minha ponta positiva. Diodo. Então, essa ponte retificadora está boa e essa ponte retificadora também está boa. Além da nossa ponte retificadora, a gente pode fazer um teste de isolação no nosso regulador de tensão, que é esse componente aqui, ó, que está aqui, para verificar se ele está em curto, né? Para ter 100% de certeza se ele está funcionando, só quando a gente alimentar a placa eletrônica. Mas com a placa desligada, a gente já consegue fazer uma verificação de isolação para saber se ele está em curto ou não. Então, com essas medições básicas que a gente acabou de fazer aqui, a gente conseguiu testar os componentes principais de filtro e de fonte chaveada. Óbvio, quando a gente alimenta e energiza a placa eletrônica, a gente vai verificar o funcionamento dela e vai definir se a gente vai fazer uma inspeção mais aprofundada em cada um desses circuitos. Mas aqui a gente está abordando medições a frio que a gente precisa realizar nessa placa antes de alimentar ela. Porque às vezes a gente já pega o defeito nessas medições a frio que a gente consegue executar em 5 minutos. E aqui na aula eu estou demorando mais, obviamente, porque eu estou explicando para vocês. Porém, com medições mais rápidas, quando a gente não está fazendo uma explicação, a gente faz todas essas medições em 5 minutinhos no máximo. E na maioria das vezes vocês conseguem já pegar um defeito ou outro aqui que vai evitar maiores danos na sua placa eletrônica. Depois dessas medições no circuito de fonte chaveada, a gente vem aqui para o nosso circuito de saída, que por exemplo o nosso IPM. A gente não vai se aprofundar na medição do IPM, por quê? Porque nós já temos uma aula aqui no nosso canal onde a gente explica detalhadamente o que vocês precisam fazer para medir módulos IPM. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa aula, o link dessa aula para que vocês possam assistir também. Mas de maneira geral, a gente vai medir o quê? A gente vai medir o circuito de saída do nosso módulo IPM para verificar se os diodos que ficam em paralelo com os IGBTs de saída estão bons. Se esses diodos estiverem bons, significa que a gente tem uma grande chance
do nosso módulo IPM também estar bom. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o nosso multímetro na escala de diodo, vai posicionar no positivo ou no negativo dos nossos capacitores de filtro e nós vamos fazer a medição. Então aqui, ó, minha ponta positiva está no negativo dos capacitores, então eu venho aqui e faço a medição. Então, ó, os diodos de saída estão bons. Então, dificilmente esse módulo IPM vai estar danificado com os diodos de saída bons. Tá? Então aqui a gente já consegue ter uma noção se esse componente está ok ou não, porque geralmente quando ele danifica, os diodos de saída ficam em curto ou aberto, e daí a gente não consegue fazer essa medição. Então percebam que, de maneira muito simples, com essa placa eletrônica aqui, a gente fez um mapeamento rápido das principais partes da nossa placa eletrônica e em um tempo muito rápido a gente conseguiu fazer as principais medições desse circuito. Aqui já pegando, já verificando as principais partes da placa eletrônica, fazendo uma varredura geral, após aplicar, por exemplo, o mapeamento inteligente de circuito, onde a gente consegue identificar aqui as principais partes da placa para fazer as medições em uma velocidade muito maior e com uma maior precisão na nossa análise. Óbvio, como eu já falei, após realizar essa medição a frio, a gente vai partir para energizar a placa eletrônica e energizando a placa eletrônica a gente vai ver o seu comportamento e identificar se a gente vai precisar fazer outras medições mais aprofundadas. A depender do defeito que a placa apresente, a gente vai fazer uma medição mais aprofundada no circuito de saída, no circuito do microcontrolador. Com a placa energizada, a gente vai medir a alimentação do micro, vai medir o cristal, vai ver se ele está funcionando correto. A gente vai medir o circuito de fonte, vai ver se tem tensão no filtro, vai ver se tem tensão no secundário, que inclusive a gente pode também medir aqui, ó, o diodo do secundário do nosso transformador Chopper, que é esse carinha aqui. Então, ó, ele bipou, mas ele só está carregando o capacitor e ele vai indicar diodo no nosso multímetro. Então, daí a gente começa a fazer medições mais precisas depois que a gente faz a alimentação da placa. Então, por exemplo, se a placa não estivesse ligando, a gente poderia vir aqui fazer uma inspeção mais detalhada no circuito de fonte, fazendo uma verificação no circuito de feedback para pegar os defeitos que podem estar nessa parte do circuito. Bom, galera, essa foi a nossa aula onde eu mostrei para vocês as principais medições em uma placa principal de uma condensadora de ar-condicionado inverter. Óbvio, aqui eu quis mostrar para vocês os testes, as medições a frio que vocês podem realizar aí na bancada de vocês. Nos próximos dias, nos próximos vídeos que a gente for produzir, a gente vai trazer aqui para vocês também medições a quente em placas eletrônicas para que vocês consigam entender o processo que vocês devem aplicar no dia a dia de vocês para fazer o diagnóstico das placas eletrônicas. Se você gostou da nossa metodologia, se fez sentido para você e quer conhecer um pouco mais sobre o nosso treinamento, sobre a nossa formação completa, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que vocês possam falar diretamente com a nossa equipe para tirar todas as suas dúvidas sobre a nossa formação. Beleza? Além disso, na descrição do vídeo tem também uma aula sobre a medição mais detalhada do módulo IPM. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. E também na descrição do vídeo eu vou deixar o link do nosso canal de avisos da Lise Tecnologia, onde a gente divulga todos os conteúdos que a gente distribui aí para os nossos seguidores. Beleza? Então, curte o nosso vídeo, siga o nosso canal e se inscreva no nosso canal e entre no nosso grupo, no WhatsApp para receber os nossos avisos de novos conteúdos. Beleza, galerinha? Valeu, um forte abraço e até a próxima.